Busca a Casa Civil para tentar solucionar esse impasse e evitar uma greve. Apuração do Caio Junqueira, que vem chegando aqui no Expresso comigo nesta quarta-feira. Oi, Caio, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É o seguinte, diante da ausência de Brasília do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, não estão em Brasília. O novo secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, tenta negociar com o ministro da Casa Civil, que está em Brasília, tocando o governo, nosso primeiro-ministro, Ciro Nogueira, está buscando uma solução para o impasse que atingiu a categoria depois do Congresso aprovar, aí, como a gente acabou de ver, o orçamento com a previsão de recursos para reajuste apenas de policiais em detrimento de outros órgãos. Segundo fontes do governo, Ciro Nogueira ainda não entrou na negociação, porque ele considera que esse assunto já foi definido pelo Congresso a partir de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, referente a um órgão que sequer também ali é da alçada dele, né, que é do Ministério da Economia, ao qual a Receita Federal está vinculada. O secretário da Receita, porém, tenta essa conversa, pelo menos até essa quinta-feira, quando vai ter uma audiência dos servidores da Receita para referendar esse movimento iniciado hoje, nessa quarta-feira, com a entrega de cargos e propor debater nessa Assembleia uma operação padrão nas aduanas, né? Mesmo dentro da categoria, contudo, tem um ceticismo quanto ao sucesso desse movimento. Vamos lá, o principal sindicato que representa os servidores da Receita, que é o Sindicato Nacional dos Auditores, o Sindifisco, acaba de sair de uma eleição interna muito conflagrada, na qual a chapa de situação foi derrotada. O atual presidente Kleber Cabral, que lidera esse movimento da greve, entrega o cargo para um opositor daqui a uma semana, no dia 31 de dezembro. E ao longo do seu mandato, isso foi muito debatido nessa eleição interna, os seus opositores acusaram a sua gestão de se aproximar em demasia do Palácio do Planalto, tanto que ele teria conseguido influenciar nessa substituição do secretário da Receita que aconteceu nesse mês. O Júlio César, o atual secretário da Receita Federal, escolhido por Bolsonaro para assumir o órgão, era coordenador jurídico do sindicato e assumiu neste mês, no comecinho de dezembro, faz pouco tempo, assumiu depois de um longo conflito aí do presidente da República com a Receita Federal, com o antecessor José Toste, porque o Bolsonaro, a família Bolsonaro, considerava que o antecessor, José Toste, não freava investigações contra seus familiares e aliados. Fato é que a atual gestão do sindicato não conseguiu entregar, a despeito dessa acusação, dessa aparente proximidade com o governo, não conseguiu entregar aos servidores a sua principal reivindicação, né, que era o pagamento de uma gratificação associada à produtividade. E por esse motivo, lideranças da oposição me relataram terem dúvidas se esse levante contra o governo terá respaldo de toda a categoria. Avaliam que até agora essas entregas de cargo se concentram nos cargos comissionados, que representam mais ou menos ali um quinto, são 2 mil de um universo de 14 mil funcionários. E é também um movimento de chefes, não da base, que ainda não teria entrado no movimento. Isso porque implica, né, se a base entra, se a ponta entra, ela é exonerada, né? O chefe que tem ali uma remuneração adicional pelos cargos comissionados, perderiam apenas ali esse cargo comissionado, né? E tem um fator dificultador também desse movimento. Ele ocorre a 2 dias do Natal e a capacidade de mobilização fica um pouco mais difícil. Porém, se aprovada essa operação padrão, pode sim ter grande impacto nas importações e exportações, porque a aduana, né, o maior impacto de tudo que eu ouvi hoje seria nas aduanas, porque são as aduanas as responsáveis por controlar a entrada e saída de mercadorias. Eu falei com o Kleber Cabral, que é o presidente do Sindifisco, né, que está aí liderando esse movimento e nessa reta final, né, do seu mandato. Perguntei para ele sobre essa acusação ali de ser próximo ao governo. Ele rejeita essa ideia, diz que ao longo do mandato teve vários confrontos, principalmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também rejeita a ideia de que influenciou na indicação do novo secretário da Receita. Ele disse que sim, ele era aqui coordenador jurídico, secretário jurídico do sindicato, mas eu não participei dessa movimentação e só soube dela quando ela estava consolidada. E disse que, da forma como foi aprovado o orçamento, o trabalho da Receita vai ficar praticamente inviabilizado. Ele me disse, a Receita já sofre há alguns anos cortes
Era 3, 4 anos de 3 bilhões de orçamento, foi caindo, e do jeito que ficou neste mês, nessa aprovação, vai beirar ali R$1 bilhão. E segundo ele, a movimentação da entrega de cargos decorre de um sentimento represado da categoria de insatisfação com o governo. Roberta. E o Sindicato Nacional dos Auditores, de acordo com o sindicato, até agora, 324 pedidos de dispensa. A entidade informou à CNN, inclusive, que em algumas regiões houve baixa de todos os delegados. Caio, obrigada pela sua apuração. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E olha...